Abra suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Aleluia. Mas abra glorificando. Você está na casa do seu pai. Livro de 2 Timóteo. Capítulo 1, começando do versículo 3. Aleluia. E eu quero continuar com o mesmo tema da ministração. Mães com propósito. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou, dê um glória a Jesus. Quem não achou, diga, espere um pouquinho. Amém. Vamos esperar os nossos amados irmãos. Amém? Livro de 2 Timóteo. Eu quero lhe dar uma dica, viu? É depois de 1 Timóteo. Primeira Timóteo, 2 Timóteo. Não tem 3 Timóteo, amém? Escola Bíblica Dominical. Livro de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memórias de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, lembro-te que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pode sentar glorificando a Jesus. Aleluia. Irmãos, quando tem alguns dias que o Espírito do Senhor ministrava ao meu coração sobre Timóteo. E ontem, quando nós estávamos aqui fazendo a decoração, arrumando as coisas, eu estava com algumas irmãs aqui e a diaconisa Luana me falava do tema da ministração do Ministério Infantil, Mãe com Propósitos. E hoje de manhã o Jadson disse: Rosinha, é você que vai trazer a palavra. Irmãos, meditando sobre esse texto, tem muitas coisas a nos ensinar. Essa semana eu fui chamada para ir lá na escola da Beatriz trazer uma palavra. Lá na sala. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração é que não existe manual para ser mãe. Não existe manual humano para ser mãe. Né? Não existe. Mas existe a palavra que nos norteia e nos ensina segundo a vontade do Pai, para aquilo que a gente foi gerado. E nesse texto, o apóstolo Paulo aqui, em seus últimos dias de vida, ele escreve a este jovem chamado Timóteo, um filho espiritual de Paulo. E Paulo, nesse momento aqui, está lembrando a Timóteo o início da onde Timóteo ele foi gerado. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo, lembrando a Timóteo da fé não fingida de uma avó e de uma mãe. Nem sempre pode ser que você não teve uma mãe, mas teve uma avó que fez um papel de uma mãe. Talvez você não teve também nenhuma avó, nem uma mãe, mas teve alguém espiritualmente que lhe gerou. E o que eu acho tremendo é que quando Paulo,
ele começa a falar a Timóteo da alegria que ele tem, da vida de Timóteo. Começa a dizer a Timóteo, trazer a memória das orações que ele fazia por Timóteo, de dia e de noite. A preocupação que Paulo tinha com aquele filho, que ele permanecesse na presença de Deus, mesmo nos momentos de adversidade. E uma coisa que me chama a atenção é que Paulo diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, eu te trago à memória a fé não fingida. Isso me chamou muito a atenção, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Ele não está lembrando a Timóteo: olhe, Timóteo, continue firme, porque você pode ser famoso. Porque você pode ser um pregador famoso, Timóteo. Porque você pode pregar para multidões, Timóteo. Não. Ele diz: olha, Timóteo, eu quero te trazer a memória da onde você foi gerado. Como você foi gerado. E ele diz que, olha, essa memória, a fé não fingida. Pastor, o que é uma fé não fingida? É uma fé sincera. É uma fé que não serve a dois senhores. É uma fé que é na presença, na igreja, é também em casa. É uma fé que quando está na igreja, continua crendo em Jesus. E quando está no meio de pessoas incrédulas, continua crendo e honrando o nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós não temos visto essa fé. Temos visto uma fé de máscaras. Uma fé que é feito, como é que se diz? Tem até um ditadozinho que diz assim: Maria Gabriela, né? Os crentes Maria Gabriela. Agora, glória a Deus, e eu vou profetizar que aqui não tem. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você pode ter nascido não nessa fé verdadeira, mas quando você conheceu Jesus, vai até o fim nessa fé verdadeira. E essa fé não fingida, irmãos, é uma fé autêntica. É uma fé sincera, é uma fé verdadeira, é uma fé que transforma. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo e trazendo a ele a lembrança dos ensinamentos de uma avó e de uma mãe. E isso eu quero trazer nessa noite, a importância de nós como mães. Porque, irmão, ser mãe é além. Ser mãe é além das tarefas do dia a dia. É além de cozinhar. É além de dar remédio quando está com febre. É além de comprar uma roupa. É além de levar para um colégio. É além de dar um brinquedo que o filho quer. É além. É entender que dentro da nossa casa é o primeiro... É o terreno onde são gerados os missionários da obra do Senhor. Porque aqui nós vemos na vida de Timóteo, o lar de Timóteo foi o primeiro campo missionário. Quem nós estamos gerando? Irmãos, quando a gente olha para... Eu meditando, lembrando sobre Joquebede, quando houve aquele decreto do rei de Faraó, que todos os filhos do sexo masculino teriam que morrer, e as parteiras preservou Moisés. Joquebede não via Moisés como o libertador do Egito. Ana não via Samuel como sacerdote, como juiz e como profeta. Mas elas foram fiéis naquilo que Deus entregou. Talvez a gente não enxergue o que os nossos filhos, para que nossos filhos foram gerados.
conseguimos compreender e ver nos nossos filhos hoje um profeta, uma missionária, uma mestre. Mas Deus, quando gerou eles em nosso ventre, Ele já enxergava. E Ele já determinava. Irmãos, tem uma mulher chamada Susana Wesley. Essa mulher, ela teve 19 filhos. Não é como hoje. Porque hoje existe fralda descartável. A minha mãe nos conta que a diferença da minha irmã que faleceu, era da primeira filha para a segunda, 1 ano e 2 meses. De mim para minha irmã, 1 ano e 4 meses. E ela disse, olha, que era um balde com sabão em pó e o outro balde com amaciante. E ela pegava, quando tinha cocô, ela tirava ali, jogava no balde de sabão em pó, e quando já esfregando, para enxaguar, já botava no amaciante. Porque não existia fralda descartável. Agora imagine essa mulher com 19 filhos. E conta-se que ela sentava os filhos, colocava a comida na boca de todos, e ia pregando a palavra para eles. E ela tirava todos os dias 1 hora para orar. E sabe quem essa mulher gerou? Susana Wesley, João e Carlos Wesley, dos maiores pregadores. Quem nós temos gerado? Quem nós temos gerado? Irmãos, não basta simplesmente apenas cuidar. Nós aprendemos aqui com essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, que elas não só cuidaram de Timóteo, elas discipularam Timóteo. Porque eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. A fama é muito boa. Mas nós precisamos entender, irmãs e irmãos, que uma fama sem um fundamento é uma vida destruída. Nós temos visto agora, fresquinho, recentemente, os bombardeios que tem sofrido esse jovem. Será que eu vou lhe dizer, será que os pais vão ter estrutura para isso? Será que ele vai ter estrutura para isso? Nós precisamos entender, irmãs. Eu quero lhe dizer uma coisa. Muitas vezes nós queremos as coisas aparentes, mas as invisíveis são aquelas que dão sustentáculo à nossa casa, à nossa família. Lloyd e Eunice estavam ali, de joelhos por Timóteo. A Bíblia diz que elas aceitaram a Jesus em Listra. Foi uma das primeiras que aceitaram a Jesus. Historiadores dizem que o pai de Timóteo não era crente. Não servia a Deus, o pai de Timóteo não serviu a Deus, mas elas tomaram a posição de servir a Deus. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas colocando a desculpa de não servir a Deus, de não ter uma vida de comunhão com Deus, de não ter uma vida de palavra com Deus, porque o cônjuge não é crente, porque o filho não é crente. Deus lhe chamou para gerar Timóteo na sua casa. Deus nos chamou para gerar Timóteos. Quem nós estamos gerando, irmãos? A Bíblia diz também aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz: Tu, porém, Timóteo, começando do 10, 2 Timóteo 3:10, Tu, porém, tens seguido o meu ensino,
modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio, e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Quem quer viver em Cristo? Quem quer viver em Cristo? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, tu o quê? Tu o quê? Permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aleluia! Irmãos, será que nós podemos dizer isso aos nossos filhos? Será que nós podemos dizer aos nossos filhos: olha para mim? Paulo está dizendo aqui a Timóteo: veja o meu comportamento, o quanto eu fui perseguido, o quanto eu fui caluniado, mas veja a minha postura, veja a fé, veja a minha permanência, veja a minha constância. A palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios: sede firmes e constantes e sempre abundantes. 1 Coríntios 15, seja sempre constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A Bíblia nos ensina a permanecer e sermos o quê? Constantes. Constantes. E Paulo aqui está se colocando como um exemplo para Timóteo. É isso, irmãos, que os nossos filhos esperam de nós. A constância, a permanência, a nossa postura nos momentos de dificuldades, a nossa postura nos momentos das tempestades. Quem nós temos sido para eles? Que legado nós temos deixado? Como é que eles têm visto em nós? Eu vi uma historinha, eu achei muito interessante, eu lendo, e disse que havia um pregador muito famoso, muito eloquente, uma unção poderosa. E chegou um rapaz e perguntou para ele: a quem você se inspira? Como foi que você chegou até aqui? Como você tem estudado? O que você tem orado? Ele disse: o primeiro exemplo, a primeira pessoa que me influenciou e que me levou à presença de Deus para eu ter sede, foi os joelhos da minha mãe. A primeira pessoa que foi a maior influenciadora, e que quando eu olhava para minha mãe, eu sentia vontade de buscar a presença de Deus. Porque eu via na minha mãe uma mulher, uma caráter perseverante. Uma mulher de oração. E Timóteo, Paulo está dizendo aqui: você viu o quanto eu sofri. Você viu as minhas aflições. Veja aqui no 14, quando ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Irmãos, isso é poderoso. O que foi que Paulo aprendeu? A palavra do Senhor, ela foi ensinada a Paulo de uma forma genuína, não só na letra, como o testemunho dessas duas mulheres. Tanto o testemunho dessa avó, como o testemunho dessa mãe. Tanto a postura dessa avó, como a postura dessa mãe, mesmo tendo em casa um marido que não era cristão,
um marido que não dava bom testemunho, um marido que não temia a Deus, um marido que não buscava a presença de Deus. Esta mulher se levantou juntamente com a sua mãe e dizer: eu me levantei e me posicionei, aceitei a esse Jesus e agora estou aplicando essa fé que mudou a minha vida, essa fé que não é fingida, essa fé que é verdadeira, essa fé que não é aparente, essa fé que não é dúbia, para forjar no meu filho, e esse filho ser influenciador de uma geração, porque ele pode dizer que a casa dele foi o primeiro alicerce para que ele pudesse desenvolver o seu ministério e o seu chamado. Veja aqui o que ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aleluia. Irmãos, permanecer não é simplesmente crescer visualmente. Veja o que ele diz aqui também: e de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Meu filho, seja fiel a que Deus lhe entregou. Seja fiel ao seu chamado. Eu tenho sido exemplo para você. Eu tenho vivido prisões. Eu fui chicoteado. Eu me fiz de morto. Eu fui apedrejado. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida ela foi transformada. Irmãos, coisa boa. Não tem coisa melhor. Quer influenciar alguém? Mude suas atitudes. A atitude ela fala muito mais do que palavras. Mas às vezes eu li um texto um dia desse que diz bem assim: as atitudes revelam o que está escondido no coração. E é a pura verdade. As atitudes revelam o que está escondido no coração. Irmãos, nós vimos aqui uma mãe que construiu o invisível. Paulo elogia não a fama de Timóteo, mas a formação espiritual que ele recebeu. Paulo aqui não está dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai ser um pregador eloquente. Timóteo, você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Não, Paulo está dizendo: filho, não esqueça de onde você foi gerado. Não esqueça dos ensinamentos. Irmãos, que todos os dias nós venhamos honrar. Eu quero dizer isso agora para os filhos. Nós venhamos honrar. E também mães, porque não existe mãe sem primeiro ser filha. Que nós venhamos honrar aquelas que, como Eunice e como Lloyd, nos ensina, ora por nós, nos serve e formam ministros. Precisamos honrar. Não tem presente melhor, irmãos. Não tem alegria melhor quando eu vejo minhas filhas dizer: mãinha, ore por essa situação. Sabe por quê? Porque isso me mostra, me faz ver que eu não posso sair do joelho. E como a minha postura é importante para a vida delas. Como é importante para a vida delas. Esses dias, eu passei pelo quarto, de manhã logo cedo. E quando eu vi a Letícia de joelho, eu comecei a chorar. Eu disse: Jesus, eu não preciso te pedir mais nada. Eu não preciso, Jesus, te pedir mais nada. Eu quero lhe dizer uma coisa, mãe e pai. Filhos, hoje em dia ser bilionário não é ter riquezas nem dinheiro.
é ter filhos obedientes. Hoje, pais e mães, ser bilionário não é ter filho famoso. Não é ter filhos que atraem palcos, multidões. É ter pais que ame a sua esposa, que honre, que respeite, que teme a Deus. Mulheres que temem a seu marido, mulheres que são honradas. Porque quantos filhos hoje, o que eles queriam era uma mãe presente na casa de Deus. Era uma mãe que tivesse uma mãe de joelho, que tivesse uma mãe de oração. Sabe por quê? Eu não fui criada em um lar cristão. Hoje, pela misericórdia, eu sou ministro do Evangelho. Mas como eu queria ter uma mãe que fosse aquela mulher de joelho. A minha mãe ora, a minha mãe é uma mulher de honra. Mas eu queria que fosse aquela mulher intercessora. Ela não tem muita estrutura emocionalmente de tantas coisas que ela já passou. Porque não tem coisa melhor do que um homem e uma mulher de joelho. Porque a oração não ficou só para a mulher não, viu? Apesar que quando tem oração a maioria é mulher. Mas Deus não disse que a oração era só para a mulher. Deus não disse que a oração era só para a mulher. A oração também é para o homem. E principalmente para o homem também. Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça. Ele é o sacerdote. Ele é aquele que atrai a presença de Deus. Ser marido não é só colocar alimento dentro de casa. A Bíblia diz que o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Cuidá-la dela como a parte mais frágil. Essas mulheres aqui se posicionaram. Muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva. A síndrome de Adão e Eva. Pastora, qual é a síndrome de Adão e Eva? A culpa foi da serpente. Aí lá vem Adão, a culpa foi a mulher que tu me deu. E onde vai parar a nossa casa? Não, meu marido não ora, também não oro. Minha mulher não ora, também não oro. Deus nos chamou nessa noite para entender que ser mãe vai além. Vai além. Você pode estar pensando, para que foi que Deus chamou o meu filho? Certamente, quando nós orarmos, irmãs, quando nós nos posicionarmos, não se preocupe, Deus vai direcionar. Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Não desanime você que tem orado. Não desanime você que tem clamado, que tem colocado a sua vida em oração, que tem investido na vida dos seus filhos, que tem sido exemplo para os seus filhos de palavra, porque hoje a moda do mundo é, você está feliz, meu filho? Não é se ele está cumprindo o princípio da palavra. Deus não nos chamou para ser amigas de filhos. Deus chamou para aplicar o princípio da palavra. Deus não nos chamou para ser amigas. Porque se eu não for, pastor, amiga da minha filha, do meu filho, como é que vai ser? Não vai ser. E não vai continuar nunca sendo. Porque o que está fora disso aqui é desastre. Mas aquele que pode mudar o coração, aquele que pode tirar o coração de carne, colocar um coração de pedra, colocar um coração de carne, mudar a mente, mudar os pensamentos, transformar, Ele está disponível nessa noite, para que você pegue na mão dEle, confiando, intercedendo, fazendo como essas duas mulheres fizeram, porque não é fácil não.
Abra rapidinho aí, no livro de João, capítulo 17. Quando eu leio isso aqui, eu estremeço. João, capítulo 17. A última oração que Jesus faz ao Pai. Preste aqui para ser crucificado. Veja o que Jesus está dizendo aqui, ó. João capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra. Quem está falando isso? Diga, Jesus. E o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo. Quem está dizendo isso? Dizendo a quem? Ao Pai, a Deus. Mas os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os. Onde? 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 A tua palavra é o quê? Olhe para cá. Existem duas diferenças. Consagrar e santificar. Diga comigo, diga consagrar e santificar. A gente, como diz a palavra, não batizamos criança. Assim como Jesus foi feito. Nós consagramos as crianças. E o santificar, pastora? Consagrar, muitos entendem que é o suficiente. Não é não. Consagramos e a santificação, ela é dia a dia. Com a palavra e com o exemplo. Com a palavra e com o exemplo. Com a palavra e com o exemplo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Livre eles do mal, mas santifique eles na verdade. Quem é a verdade? É a palavra. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A palavra. Então, fora disso, não há mudança, não há santificação, não há transformação. E ele está dizendo aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo aqui ao Pai, olha, eu estou indo para ti, mas eu te peço, livre eles de todo mal, mas eles precisam ser santificados na verdade. Eles precisam ser santificados na tua palavra. E esse papel é nosso. Tanto Eunice como Lloyd estava santificando Timóteo na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Irmão, que coisa poderosa. Agora esse jovem com 35 anos, pastor. Historiadores dizem que aproximadamente 35 anos Timóteo tinha quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo. O amor de Paulo para Timóteo, que assim deve ser a minha e a sua preocupação para com os nossos filhos, não só geracionais não, os filhos que Deus tem nos dado para gerar espiritualmente. Porque ainda que muitos não aceitem a pregação genuína que confronta, Deus não vai lhe cobrar o sangue desses que não foram pregados. Porque o que a Bíblia diz? Abra aí também no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, o Senhor me faz lembrar agora de Jeremias. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus. Na tua casa tem Timóteo. Na nossa casa tem Timóteo. Esse que vai influenciar uma geração. E Deus comissionou a mim e a você para discipular Timóteo.
Timóteo não pode se perder. Timóteo tem que ser forjado, irmãos. Porque, aleluia, nós iremos prestar conta. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Jesus? Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Livro de Jeremias. Aleluia. Só um minutinho, viu? Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é fácil. Não é fácil gerar filhos nesse tempo. Não é fácil. Mas é possível, porque nós temos o melhor amigo chamado Espírito Santo. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Ele gera aquilo que nós não temos poder de gerar. Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele sonda aquilo que nós não sondamos, não conhecemos. Perdão, Ezequiel 33:8. Jeremias não, Ezequiel 33:8 diz assim: e se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás para desviar o ímpio do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Diga misericórdia. Versículo 9, Ezequiel 33:9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falas vós, dizendo, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfaleceremos neles, como viveremos então? Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerá, ó casa de Israel? Nós não poderemos deixar de pregar, nós não poderemos deixar de falar. A decisão, ela é pessoal. A decisão, ela é pessoal. Nós não podemos deixar de pregar o que a palavra nos diz. Mas a Bíblia é bem clara. Você vai pregar, você vai mostrar, você vai dizer: esse caminho é caminho de morte. E se o ímpio, se aquele que está no pecado, continuar tendencioso a continuar neste caminho, Deus não vai cobrar o sangue dele seu. Mas se não falar, não advertir, não pregar a palavra, passar a mãozinha assim por cima, o ai é para os dois. Tanto daquele que está em pecado, como daquele que não confrontou, daquele que não pregou, daquele que não exortou, daquele que não ensinou. Nós não podemos brincar, irmãos. Nós precisamos despertar, mães. Nós precisamos despertar o que Deus entregou nas nossas mãos. Não foi só para ser filhos bem-sucedidos com dinheiro. Não foi só para a gente trabalhar, para deixar casa, para deixar bens, para deixar uma herança. Existe uma herança maior. Existe uma herança maior. E essa herança, aleluia, é uma vida eterna.
Porque tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa. Tudo vai ficar. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Será que quando a gente olha agora para Suzano Wesley, com 19 filhos, e aí? Sabe o que é que não tem tempo? É isso aqui, irmãos, olha. Que tem tirado o nosso tempo. Mas hoje o Senhor nos convida. O Espírito Santo nos convida a nós nos levantarmos. Ainda há tempo. Ainda há tempo de Timóteo ser gerado. Quem crê que Timóteo vai ser gerado hoje? Quem crê que Timóteo vai ser gerado? Na autoridade que há no poder do nome de Jesus Cristo. Nenhum propósito do Senhor para minha casa, para a sua casa, quando nós nos posicionarmos, eles vão ser frustrados. Nenhum, porque os nossos filhos, eles não podemos nos conformar como aquela mãe que quando o marido morreu, ela foi até o profeta e disse: o meu marido era um homem de Deus. E ele morreu, deixou uma grande dívida. E para aquela época, irmãos, quem deixava uma grande dívida tinha que dar os filhos como escravos. Aí ele pergunta àquela mulher: e o que é que você tem em casa? Acho linda a resposta dela. Tenho nada. Se não, uma botija de azeite. Eu tenho dito: Senhor, eu posso não ter herança para deixar para minha filha, mas eu não quero nunca que falte azeite dentro da minha casa. O que não pode faltar é azeite. O que não pode faltar é a presença. Porque foi a presença que livrou aqueles filhos de ser escravo. O que vai livrar os nossos filhos de ser escravo, da nossa geração ser escravo, irmão, não é prédio, não é dinheiro, é a presença, 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 é a presença. É a presença. É a presença. E agora o profeta diz: arrume vasilhas emprestadas. Tranque o quarto. Eita Jesus. Tranque o quarto. Está na hora de trancar o quarto, viu? Está na hora de fechar a porta. Está na hora de fechar a brecha. É a hora de trancar o quarto. De botar os seus filhos dentro de quarto. Porque os nossos filhos têm que fazer parte do milagre. Os nossos filhos têm que ver a nossa fé, que não pode ser fingida, o agir de Deus. Tranca a porta. Aí tem gente que diz assim: Deus faz milagre com a porta fechada. Deus não precisa nem de aberta nem de fechada. Ele é o dono do milagre. Mas tem porta que para ver milagre tem que fechar. Cuidado, está escancarado demais. Tem liberdade demais. Tem amizade demais. O Senhor diz: fecha a porta. Fecha a porta. Irmão, disciplinar não é brincadeira não. Já recebi gente assim com o dedinho aí: a senhora não tem nada a ver. Eu digo: glória a Jesus, mas vou estar de joelho. Nem todo mundo tem coragem de confrontar. Porque confrontar, irmão, a gente precisa todo dia, como eu digo: Jesus, esconda a minha família no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque tem uma plateia de Satanás assim, olha, que está cegos, surdos e mudos, querendo só ver a desgraça. Diga: está derrotado. Está derrotado. Como disse a irmã Elisângela, muito Pedro de que está orando, está dormindo. Ore. E aí o que ele disse? Ela arrumou as vasilhas. Fez tudo o que o profeta mandou. Psiu, olhe para cá. Esses dias eu estava dizendo uma ovelha: quando você vai para o médico, que ele passa um remédio, um tratamento, você não tem que fazer? Pois tudo que a Bíblia diz tem que ser feito também. E aí ela juntou as vasilhas.
Enquanto tinha vasilhas, tinha o quê? Enquanto tinha a vasilha, tinha o quê? O azeite parou ou o azeite secou? Parou. Talvez o azeite tenha parado, mas hoje seja uma vasilha que vai derramar hoje. Vai derramar hoje. Vai derramar, vai sair aqui vasilha cheia. Vamos ficar em pé, igreja cheia. Tem azeite hoje para transbordar. Porque Timóteo vai ser levantado na tua casa. Timóteo, Deus não rasgou o projeto que Deus tem na vida de Timóteo. Cadê as Loide e as Eunice nessa noite? As Loide e a Eunice nessa noite. Deus está te levantando. Eunice.